Salve, alvinegros! Bem-vindos mais uma vez aí para o nosso React 1910. Hoje a gente vai estar reagindo aí à final do Campeonato Brasileiro de 1999, disputado entre Corinthians e Atlético Mineiro. Boa noite, Lucas. Boa noite, André. Boa noite, alvinegros. Mais um react aí, a final de 99, né, onde o Corinthians conquistou o tricampeonato, nosso terceiro campeonato nacional. Bora lá. Você quer dar uma contextualizada dessas partidas, Lucas? Sim, só para o pessoal ficar ciente de como era a época, o Campeonato Brasileiro ainda tinha aquela fórmula de mata-mata, né? Então eram os 8 primeiros classificados, aquele confronto olímpico, né, que chama, cruzamento olímpico. E os mata-matas, a exemplo das finais, eram disputadas em 3 partidas, né? Então, a primeira partida era sempre na casa do time de pior campanha e as eventuais outras 2 partidas no time de melhor campanha. E o time de melhor campanha, ao final das 3 partidas, tinha a vantagem dos resultados iguais, né? Boa. Vamos para o que interessa, que o pessoal quer ver futebol, né? Essa aqui é a primeira partida, foi disputada aí lá em Minas Gerais. Os dois estão visivelmente, não diria nervosos, mas ansiosos. E lá vem o Atlético no primeiro lance, o primeiro cruzamento. Começando bem. É do Atlético. Esse aí, se brincar, deve ser o gol mais rápido na final do Guilherme, o Brasileiro. artilheiro, faz o 26º Bem provável. no campeonato. 1-0 para o Atlético Mineiro. Tenho a impressão que o gol mais rápido do campeonato, por volta de 20 segundos. O Morumbi, quando o Corinthians mandará o jogo. Aí vem bola para a área, olha o cruzamento, o Luizão subiu. A chance, Edilson ajeitou, demorou, bateu, jogou por elevação. Ele tentou contato com o Marcelinho, podia ter queimado pro gol. Casa Grande, você que jogou muito na frente ali, essa quando chega, não tinha zagueiro, tinha só goleiro, não dava pra meter pro gol, não? Dava, mas a característica do Edilson é essa, ele chuta muito pouco, o gol é um defeito do Edilson, acho que o principal. Isso. Bota na frente. A enfiada de jogada, chegou o Belete, pé direito, bateu, marcação em cima dele. Belete. Em cima dele. O Belete Era o camisa demorou. 10 do Atlético. Não tem muito cacuete ali de atacante. A bola foi pela linha de fundo, olha só. Será que ele jogava como 10 na época? Eu não me Depois abriu o recordo. espaço quando chutou pra fora. É verdade. Também Ele era o meia do time. Do espaço, e olha o espaço que a defesa do Corinthians dá. E lá vem contra-ataque do Atlético. Guilherme parte pelo meio esperando. A bola enfiada pra ele. Botou na frente, bateu. Machuca no lance. Ele estava machucado antes do gol. Antes do jogo. O Rincon já tinha sentido um pouco antes no ataque do Corinthians. E aí ele ficou em campo e aí estourou de vez nesse contra-ataque. Guilherme de novo. Aos 27h30. Recebeu nas costas da defesa. O Rincon não tem condições para acompanhar ali. O Guilherme botou na frente. Olha como ele bota ali as mãos aí. Provocando a torcida. Fazia pouco gol, grito. Faz mais um gol no campeonato. Acho que é bom dar uma pausa aí, né? Pra gente falar um pouquinho aí. Você começar uma final de campeonato brasileiro aí, com menos de 30 minutos, já tomando 2-0, com gol aos 20 segundos, com o Rincon, um dos jogadores mais importantes e capitão da equipe, se perdendo por 2-0, é complicado, hein, de se recuperar. Mas acho que o fato de antigamente se jogar muito mais aberto proporciona muita reviravolta que teve aí. Eu falei do Guilherme quando eu estava pesquisando os vídeos aí. Eu olhei a tabela do ano e o Guilherme, eu acho que eles falam em alguma parte da transmissão também. O Guilherme terminou o campeonato com 28 gols. Só que vale lembrar que não era ida e volta. Não.
de turno direto, né? Era 20, 21 jogos só na primeira fase, mais os mata-matas. Então era menos de 30 jogos no ano. E ele fez 28 gols, incrível. Domingo que vem tem Morumbi, 6h30 da tarde. Luizão domina, tentou bater, bateu fraco que o Galo estava em cima. O Kleber mergulha para fazer a defesa. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto. De longe, a bola batida. O gol do Vampeta. Para quem não conheceu o Vampeta aí, acha que ele é só resenha, né? Jogava muito, né? Jogava muito. Aos 39 do primeiro tempo. Do César Coelho. Lá vem o Atlético pela direita. Chega o Kleber na marcação. Ei, Kleber. Passou a mesma coisa na minha cabeça. Globo e você, mano, não para. Aí o Robert. O Robert, que depois jogou no Santos, né? Jogou pro Guilherme, ele teve tudo para fazer o terceiro gol. O Márcio Costa deixou ele... E o Dida, que em 98 jogou contra a gente na final, né? Chegou na final novamente. Não pegou certo na bola. Mas uma crianças. Aí o cruzamento para a área. Luciano tira de cabeça. Insiste o Atlético, outro cruzamento. Hoje eu conheço alguém que daria chilique de ter tomado um gol assim. Bola dessa no meio de Félix Torres e Kaká. É dele, é do Atlético. Caralho, os 3 gols perdidos. Os três foram do Guilherme. O Guilherme, o artilheiro, terceiro gol do Atlético, o terceiro dele no jogo. E agora já são 28, ele se iguala a Reinaldo, que talvez tenha sido o maior ídolo da história do Atlético. Roberto Ramos vibra muito. 3 para o Atlético. Primeiro tempo. Lançamento para Marcelinho, a bola passou na frente dele. Ele ficou na dúvida se é de cabeça, se é com o pé direito por baixo. E teve chance nesse lance o Corinthians em chegar ao segundo gol. Olha só, Marcelinho milímetros ali de igualou a Reinaldo, está um gol só. O Edmundo, que é o recordista em campeonatos brasileiros. Vamos pausar aí esse primeiro tempo aí. Umas observações aí desse primeiro tempo. Hat-trick do Guilherme só no primeiro tempo, né? Guilherme que depois, quem não sabe, veio jogar no Corinthians aí no segundo semestre de 2002. Quase foi campeão brasileiro pelo Corinthians. A gente acabou perdendo a final para o Santos, né? Quem eram os zagueiros do Corinthians ali? Eu reconheci o Nenê, mas o camisa 3 eu não lembro quem era. Porque a zaga em 98 era o Batata e o Gamarra. Ali o Gamarra já havia sido vendido. Eu acho que o Batata tinha se machucado. O Batata não estava ali. Então era o Nenê, o zagueiro. E o João Carlos, não sei se estava suspenso, porque vinham jogando... Nenê, João Carlos, o Márcio Costa às vezes jogava, mas aquele camisa 3 eu não reconheci quem é. Depois a gente pode puxar aí. Vou puxar aqui para a gente dar uma... na escalação. Um outro fato ali que eu observei também, já o Rincon já havia machucado e entrou o Gilmar Fubá lá no meio campo. O Fubá já tinha entrado. Era de Índio, João Carlos, Márcio Costa e Kleber. E depois não, mas nesse jogo não era o João Carlos, não. Era o Nenê. Então, deixa eu... tá. Calma aí. Primeiro jogo. César Prates. Prates, que eu vi na Dida, César Prates, Luciano e Márcio Costa. E depois entrou o Marcos Senna no lugar do César Prates. Não sei se você lembra desse Luciano, eu não lembro dele, não. Não me recordo, não. Deve ter jogado pouco. E aqui o Guilherme final do primeiro tempo. Amanhã cedo o doutor Meiro Lazar vai fazer um exame no jogador. Ele pode realmente ficar de fora, até mesmo de uma terceira partida. E o fato curioso também é que contra o Cruzeiro, no ano anterior, em 98, a gente também começou lá tomando ataque. A gente foi perdendo de 2-0 no primeiro tempo. Foi, depois, só que lá... lá a gente empatou. Empatar, né? Conseguiu empatar.
Portanto, o time do Atlético e o Corinthians, Mauro Naves, recomeça o jogo. O Corinthians é o mesmo que terminou o primeiro tempo, apenas com o Gilmar no lugar do Rincon. Aí Valdir bate pra cima. Chega Ricardinho, toca de cabeça. A bola ajeitada para Edilson, girou pro gol, girou pra fora, estava em cima dele a marcação do Galo. São os primeiros movimentos do segundo tempo que promete muito. Casagrande, você insistentemente, cada vez que o Atlético faz o lançamento. Aí Adriano, bota na frente para Robert. Márcio Costa sai da marcação, jogou entre as pernas do Márcio Costa. Partiu Robert, botou na frente, bateu pro gol, Dida. Eu achei que era o Nenê, mas é o Márcio Costa que tá jogando. Morumbi lotado domingo, sem dúvida nenhuma. Lá vem Marcelinho, pé direito, partiu a bomba, Kleber cai e faz a defesa. Barreira mal montada do caramba, hein? Mas o ponto positivo é que não soltou a bola, né? Lá vem o Atlético, depois eu falo. Lá vem cruzamento, o Luciano chega ao ataque, Adriano. Dominou por baixo, a chance ainda. Bola dividida entre Luciano e Belede. Insiste, Adriano bateu cruzado, Dida salva. E ninguém do Corinthians marcando ali. A bola passou na frente de dois jogadores do Atlético. Impedimento, Galvão. Ele marcou impedimento, apesar da defesa do Dino, mas não tinha ninguém da defesa do Corinthians. Bate cabeça a defesa do Corinthians, Casagrande. Pressa o Corinthians, 3-1 para o Atlético, Ricardinho. Ali pelo meio tenta abrir espaço, o Ricardinho faz a fita no meio de três, fica difícil. Insiste, saiu dos três, rolou para o Kleber, linha de fundo. Chegou, puxou o cruzamento, a chance, o Luizão meteu a cabeça. Gol! Disso não dá para reclamar do Kleber. O filho da puta era foda, o Luizão e matador demais. Se os caras tinham o Guilherme, a gente tinha o Luizão, né? Luizão pegou pra caramba esse campeonato também. Por fim, quem decidiu, quem caso pode ter decidido o campeonato foi o gol do Vampeta, né? Porque o Guilherme marcou 3 jogos. Não vamos dar spoiler aí. Não vamos dar spoiler. Descansou apenas 3 dias. O Corinthians não, teve a semana inteira. É um cansaço. Augusto, lançamento, o Corinthians chegando, Luizão. Tinha chance e meteu pra fora. O cansaço está aparecendo lá do Atlético. É o momento que o Corinthians tem que aproveitar. Tocar velocidade em cima, tentar sair para o empate. Aí você tem a repetição do lance, o Augusto na primeira subida dele ao ataque. O Luizão chegou, pegou então. O Atlético, se vencer domingo, é campeão. Se empatar, o Corinthians vai precisar vencer por um gol de diferença no jogo. O Atlético joga pelo empate. Se o Corinthians vencer, é o Corinthians que joga pelo empate no último. Lá vem Corinthians, cruzamento, bola pra fora. Deu pra entender? Repito. Se o Atlético vencer, confirmando os 3-2 aqui, claro, é campeão. Se empatar, no terceiro jogo, o Atlético teria direito do empate. O Corinthians, bola na área do Atlético. Márcio Costa por lá. Também Luciano, olha o cruzamento. Meteu a cabeça, jogou pra fora. Ele perdia a decisão. Subiu o Luizão dentro da pequena área, repare. Subiu livre, solto ali na frente do Kleber, a bola subiu, foi pra fora. Ficou com o coração na mão, o torcedor do Corinthians ficou com o coração na mão. O Atlético resiste bravamente. Olhou pro cronômetro, Oscar Godoy ergueu o braço. Final de jogo no Mineirão com chuva forte agora. 3 para o Atlético, 2 para o Corinthians. O campeonato está absolutamente aberto. Domingo que vem, Corinthians e Atlético, 6:30 da tarde no Morumbi. Só para reforçar aí o que o Galvão falou na transmissão, né? Se o Corinthians perdesse o segundo jogo, já era, né? Porque era que somasse mais pontos em 3 jogos, como havia perdido o primeiro, se perde esse jogo aqui no Morumbi, o Atlético seria campeão. E a gente pensava ou de um empate para arrastar para o terceiro jogo, ou a vitória, né? Começam as emoções do primeiro tempo, segundo jogo da série decisiva do Campeonato Brasileiro 1999. Edilson, de calcanhar. Até agora só deu Corinthians, vem Índio. Saiu o cruzamento para a área, Galo subiu, a bola passou pelo Luizão, dentro do Corinthians, tá valendo, Luizão bateu. Veloso, no primeiro minuto, Luizão perde uma ótima chance. Não, primeiro jogo era o Kleber. Tem também muito mais habilidade, o toque pro Luizão. Ajeitou o artilheiro, Marcelinho bateu sobre o gol de Veloso. Começa todo o gás do Corinthians.
De novo para você, o chute sobre o gol do Atlético Mineiro. Aí o Atlético está caindo no erro, Luiz, que pode ser perigosíssimo, né? Que é o fato de deixar mano a mano o Galvão marcando o Edilson, né? Principalmente nessa fase final, né, Luiz? Nesses jogos finais agora, tem tido ótimas atuações. Índio, chutando de fora, tiro de meta para o Atlético Mineiro. O cai aqui pela direita, explorando as avançadas do lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Olha o Ricardinho, entrou livre pelo meio, ajeitou o corpo, bateu, Veloso! Foi veloz, Ricardinho, ajeitou o corpo, bateu bonito. Júnior! E olha que ele não dominou da forma como ele queria, né, Luiz? Ele que teria que ter dominado, ele tentou ela mais para frente, porque aí ela cairia mais a feição. Ele teve que dar uma parada para poder dar um meio voleio. Escanteio para o Corinthians. O próprio Ricardinho bate. Tentativa no segundo pau, Marcelinho de cabeça. Tiro de meta para o Atlético. Vampeta. Agora sim sai a abertura de jogo na esquerda para o Kleber. Ele levanta a cabeça, faz o cruzamento. Marcelinho! Nossa. Esta bola passou perto. Ele raspou. Senão o Edilson faria o gol. Tá vendo? O Edilson já vinha por trás com a chapa. Robert na cobrança, Guilherme partiu, bateu, Dida. Robert ameaçou a cobrança. O chute foi do Guilherme. Com o Márcio. Aí, ó. Weber, livre. É bom o ataque do de novo. Faz o cruzamento pro Luiz. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Sai nem no chão. É do Corinthians. É do artilheiro Luizão. Num lance parecido com o do Mineirão. Kleber cruzando na cabeça de Luizão. Ele entrou com muito espaço pela esquerda. Levantou a cabeça. Achou Luizão. 1 para o Corinthians. Por um outro ângulo, gol do artilheiro Luizão. 0 para o Atlético Mineiro. Júnior. É a mesma jogada que o Corinthians faz sempre por ali, né? Com a ultrapassagem do Kleber, dessa vez. 20 gols no campeonato. Levanta a cabeça, busca a opção pela esquerda. Robert. Robert ajeitou, bateu cruzado. O Guilherme vai à loucura, queria essa bola para ele no meio. Reta porque o lance foi normal. Corinthians fez 60 gols no Brasileirão, 13 de cabeça. Veloso. E se o jogo terminar com esse resultado, na próxima quarta-feira, o Atlético Mineiro, para ser bicampeão brasileiro, terá que vencer o jogo. Brasileirão 99, segunda partida da série final. O Atlético busca um empate. Olha o giro do Galo. Chute fraco em cima do Dida, mas o Galo estava livre. Reveja. No mano a mano com o Valdir. Tentou o chute, não. Buscou a jogada na direita com o Marcelinho. 43. Sai o cruzamento. Tem muito espaço o Ricardinho. Galvão chega na marcação. Ricardinho, cruzamento no segundo pau para o Marcelinho. Que lance perigoso, escanteio. Sorriu o Marcelo. Ele ia jogar essa bola para trás. Ela bateu no pé do Ronildo. Ricardinho batendo o escanteio. Mais uma vez no segundo pau. João Carlos tentou de cabeça. Tiro de meta para Veloso. João Carlos foi vice-campeão no passado pelo Cruzeiro. Foi titular da Copa América na seleção brasileira. Ganhou a posição do Odivan. Essa é a reclamação do banco do Atlético. Júnior, boa mexida essa entrada do Lincoln que está com a bola. Bem, a ideia é boa. Lincoln já está no segundo tempo. Dida sai do gol. Pegou essa bola da cabeça do Belete, Dida. A ideia do Humberto, inclusive, porque ele pode com isso. 4 minutos no segundo tempo. Cobrança aberta para o Galvão. De cabeça, Dida. Domina o capitão Galo. Olha o Lincoln na tabela pelo meio. Guilherme perdeu uma boa chance. Talvez a melhor do Atlético no jogo. Sem dúvida. O Atlético tem que fez agora no segundo tempo. Ele acumula mais jogadores do meio campo. Com isso, tem um número maior de jogadores. Consegue tocar a bola com Corta o Ricardinho, o Galvão. Matou mal no peito. Deu para Edilson. Daí para Luizão. Edilson pede na esquerda. Ricardinho, Marcelinho. Fecha pelo meio. Luizão optou pela jogada individual. Chutou Luizão. Veloso. Estava bem posicionado o goleiro do Atlético. Kleber. Bonito drible no Belete.
Kleber, que toque no meio, com o Ricardinho, chegou chutando o Ricardinho, ajeitou, Luizão! Luizão é foda! É do Corinthians! É dele! Do artilheiro Luizão! Dá pra pausar aí um pouquinho, André? Luizão! O Luizão fez os 3 gols até então do Corinthians no Não, teve o gol do Vampeta, né, na ida também. O Luizão participou de 3. Só que dos 3 gols do Luizão, o Kleber teve participação nos 3 diretamente, né? 2 dando assistência e esse ele dá o passe pro Ricardinho, um belo passe. E na sobra o Luizão guarda, né? Mas para quem não conhece aí vê. É incontestável a qualidade do Kleber ofensivamente, né? Com a bola no pé, né? Muito técnico. Muito bom, muito bom. E o Luizão, assim, você vê... É um dos laterais que eu mais vi jogar no Corinthians, se não for o que mais jogou, assim, em qualidade técnica. Tem muito próximo dele ali também o André Santos, mas... Cara, o André Santos jogou um tempo menor, né? Acho que foi uma temporada e meia só. É que o Kleber, ele fez muita história, mas depois saiu e se envolveu em polêmica boba, né? Com torcida organizada e tal. Que talvez diminua ele um pouco, mas de bola jogada, ele é um dos melhores aí. E teve uma época que ele, junto com o Marcelinho Carioca, era os jogadores que mais tinham títulos pelo Corinthians. Agora eu não sei como que ficou isso aí pra frente, depois que ele saiu e tal. Mas por muito tempo ele ficou aí junto com o Marcelinho Carioca. Segundo dele no jogo, o Ricardinho tentou chutar. Foi travado, insistiu no lance. Luizão! Corinthians 2, Atlético 0. Júnior. Boa jogada do Corinthians, o Luizão, né? Oportunismo de sempre. Sobrou ali, ele deu sorte, bateu no meio de várias pernas. Paulo Lima, euforia total e principalmente o Gilmar, que foi quem começou a jogada pelo meio campo, na dividida, na roubada de bola, veio aqui, foi muito festejado pelo banco do Corinthians, abraçado por todos, e o Luizão marca o gol número 21 dele, artilheiro disparado, só que está fora do próximo, está fora da decisão. 2 mudanças de uma só vez, vai fazendo Humberto. Edilson. Falta agora no Ricardinho, leva perigo. A bola está em jogo. Kleber faz o cruzamento no segundo pau, que lance perigoso, a bola passou por todo mundo. Quase concluiu o Luizão. Temos 20 minutos. Segundo tempo é mais emocionante. O Atlético agora vem para cima. Bruno, com espaço para o chute por baixo, Dida! Escanteio. Dois para o Corinthians, 0 para o Atlético. Guilherme perdeu. Está jogando o Ricardinho. Marcelinho. Luizão pede na esquerda. Marcelinho já viu o Luizão. Bateu de fora, Veloso. Reclamou agora o Luizão. O Atlético precisa de 3 gols para ser campeão brasileiro hoje. Vampeta. Edilson. Marcelinho pediu. Edilson rolou pro Marcelinho na entrada da área. Pensou, bateu. Independente da diferença de gols, hoje que o Corinthians realmente... Marcelinho também não tinha frescura, né? Não vai passar nem perto de uma diferença de um gol. O Guilherme tem que se acontecer para conquistar o título. Segundo tempo é lá e cá. Vem o Atlético em busca do primeiro gol. Lincoln. Mancini tenta ultrapassagem pela direita. Adriano pediu. Bola para Mancini. Chega Kleber na marcação. Sai o cruzamento do segundo pau pro Guilherme de cabeça para fora. Essa vai ser a 8ª partida do Humberto Ramos como técnico do Atlético Mineiro. Falta perigosa a favor do Atlético, 2 para o Corinthians, 0 para o Atlético. Adriano bateu direto, Dida. Muito seguro, muito tranquilo o baiano Dida. Do recado ali pelo meio, né? Tem o tamanho só do Forte físico. E a disposição, né? Isso aí não falta. Luizão agrediu. Agrediu. O Márcio protege Luizão. Ele fez isso provavelmente para tentar cavar uma expulsão.
e ir pro tribunal poder jogar a última partida. Só que não vai dar tempo. Na minha frente ele deu. Já tinha dado no Adriano exatamente com essa intenção. Já tinha tentado 6 pontos. Ele estava aqui conversando com o Oswaldo. Só para contextualizar para o pessoal aí, essa expulsão aí foi cavada, como o pessoal falou aí na transmissão, que o Luizão já tinha tomado amarelo, ele já estaria fora da final, e aí ele forçou o vermelho para tentar recorrer, como ocorreu 2 anos antes com o Vasco na expulsão do Edmundo. E aí o Corinthians tentou usar o mesmo artifício aí e orientou o Luizão para ser expulso para tentar recorrer no tribunal, mas não conseguiu e o Luizão ficou fora mesmo. E eu acho que tinha que ser um vermelho direto, né? Porque acho que se fosse mas nesse lance acho que foi vermelho direto, né? Eu acho. Então, porque se fosse um segundo amarelo, talvez não resolveria alguma coisa. Porque ele foi na agressão. Então. E depois tem a entrevista dele, tipo assim, ele não queria machucar o cara, ele nem sabia como fazer, aí ele foi do jeito que deu lá, mas nem foi muito na mão. Ele não podia fazer uma falta, tomar só amarelo. Entendi. Dando de Miguel, tentando arrumar alguma coisa. O Márcio está avisando, ele já está expulso, sai. Mas eu vou dizer uma coisa a você, Luiz, tudo começou numa jogada aqui na lateral, quando o Adriano deu no Luizão, mas deu numa jogada normal, o Luizão tentou agredir o Adriano ainda, não conseguiu e deixou pro Mancini, que está com o rosto estourado aqui. Cartão vermelho para Luizão, já expulso. No primeiro deu o Atlético. Na terceira partida, o time de Belo Horizonte vai precisar da vitória. Márcio apita o fim do jogo, quarta-feira, a grande final do Brasileirão 99. Olha o cruzamento, bola para a área. Aí já é o terceiro jogo sem o Luizão, né? Isso. Ele assistiu da arquibancada ao jogo e depois ele desceu pro campo, ele desceu até sem o uniforme do Corinthians. E esse jogo aqui também, só para pontuar, diferente dos outros dois, foi jogado 9h30 da noite no domingo. Porque por ser ali os dias véspera de Natal, o prefeito de São Paulo não quis que o jogo fosse à tarde aí, e aí o jogo acabou sendo 9h30 da noite do domingo. Atrás o Márcio Costa, chegou do Bruno, tocou para Marcelinho, arriscou, bateu pro gol, a bola pegou na grama, ganhou velocidade na grama molhada, Veloso com firmeza, fez a defesa, você revê o lance, a tentativa de Marcete abriu, pode bater, Bruno vem pela direita, ele rolou pro meio, a bola batida pro gol, ganha, tropeçando, chutezinho traiçoeiro demais. De momento do jogo, a dificuldade, o Guilherme tentou tocar por cobertura. Dida quase perdeu um passo ali, hein? Ele deu um passo para frente, né? Ele quase tropeçou. Esse o Rincon já voltou para esse jogo aí. Ele ali embaixo, né? Esquerdo, Ronildo, quando o Dida foi, ela já ia passando. Ele bate bem, pé direito, partiu. Puta, essa daí eu lembro. Lembro não, né? Porque eu não lembro da época, mas eu lembro assistindo os vídeos dele. Desse momento do jogo, a dificuldade, o Guilherme tentou tocar por cobertura. Marcelinho bate de... O toque do Guilherme e o Dida, olha só. O Ronildo ficou com a sobra, bateu pro gol. Uma pancada do lateral esquerdo, o Ronildo, quando o Dida foi, ela já ia passando, repare. Ele bate bem, pé direito, partiu, bateu na trave. Muito grosso. Quando o Veloso foi, ela já tinha passado. Explodiu na trave a cobrança de Marcelinho. Vamos ver se ela não teve um desvio na barreira aí. Vamos ver. Difícil até de definir. Pegou por baixo. Não dá muito tempo de acréscimo nesse primeiro tempo, não. Guilherme, vira pela direita. Bruno é quem decide. Lá vem o Atlético. Guilherme recebe de novo aí. Ele é perigoso. Fez a finta. Olha o Robert. Chegou, bateu. A bola bateu no Márcio Costa e foi pra fora. Era um bom momento do Atlético no ataque. Repare que o Robert vai chegar com tudo para chutar no gol. Quando ele chuta, a bola pega ali na coxa, no peito. O Márcio Costa vai para fundo. Botou para frente, posição legal. Partiu o Ronildo, olha o cruzamento. 3 jogadores fechando na bola. Grita ali o Dida. Olha a repetição do lance para você. O corte feito, o escanteio. Recupera a posse de bola. Aí vem Marcelinho. Edilson corre lá na esquerda. Gilmar pelo meio. Também Ricardinho, ele bateu direto pro gol. E nessa partida aqui o Atlético bastava ganhar, né? O posicionamento da defesa do Atlético Mineiro. A tentativa do Marcelinho que bateu de longe, a galera gostou. Levou vantagem em cima do Gilmar, o cruzamento de João Carlos. O Guilherme estava com ele, a bola ficou paradinha na entrada da pequena área. O Dida pegou. Você viu lá a torcida do Atlético Mineiro?
Nesse outro bom lance do Robert, olha só como os dois passam, a bola fica parada. Fica quieta completamente em aberto. Sendo disputado aqui agora no Morumbi. Lá vem o Atlético, chegou, bateu pra fora! Belete recebe, faz um corte em cima de João Carlos. A perna esquerda não é o melhor que ele tem, mas tirou tinta da trave esquerda ali do gol do Dida, do Corinthians. Aí Vampeta arriscou, pegou de longe. No peito do Veloso. Caçapa. E o próprio Vampeta vai brigar pela bola com uma raça incomum. O Vampeta veja a bomba. A bola explode, se ligou no pé direito. Lançou pro Guilherme, tocou pra área. Dida faz a defesa. No lindo lance do Atlético, olha o Guilherme como ajeitou. Vai lá, Galvão. Vamos esperar o ataque do Corinthians. Edilson voltou para Ricardinho, o lance é bom. Tem Marcelinho, rolou para ele, perna esquerda, linha de fundo, fez o cruzamento, o Caçapo atirou. Informação do Mauro Naves, é verdade. O jogador Rincon deu um passe errado pro Gilmar, aí deu um contra-ataque, pode ser o gol do Atlético. O Rincon deu uma bronca, mas uma bronca no Gilmar. Aí vem o Robert de novo, o Ronildo vai passar na esquerda, ele arriscou, bateu pro gol, Dida pulou, a bola passa, vai pra fora, é tiro de meta. Quase 24 no segundo tempo, o jogo é dramático, é a grande decisão do futebol. Eu tô tenso assistindo aqui, sabendo o resultado, então imagine na época. Guilherme recebendo, o toque pra Hernani, partiu, botou na frente, saiu da falta, chegou! Agora que eu percebi que tá chovendo. Salvou ali a pátria corintiana, o Edu, vindo na cobertura. Olha o Edu. Pela abertura com o Robert, cruzamento pra acho que talvez até por ter revisto, tinha televisão, alguma coisa. Espirrou o taco, ele jogou pra trás, pra direita, ele contra o Caçapa, botou na frente disso, saiu Veloso, fez a fita, o juiz diz que Edilson tentou simular um pênalti. O Oswaldo reclama ali, Arnaldo César Coelho. Muito. Jogou muito. Fingiu que ia na bola, não foi na bola, botou a mão no Pior que dava pra fazer o gol, hein? tomou cartão amarelo por atitude inconveniente. Tá? Você vê que essa mania é de hoje, do jogador brasileiro. Por isso que é difícil parar o jogo. Aí o Belete foi expulso. E ele marca a falta ali em cima do Marcelinho, mostra o nono cartão amarelo. Ele subiu amarelo, mas valia vermelho direto. Ele já tinha cartão amarelo. Ele entendeu como lance de amarelo, mostrou o segundo amarelo vem seguido sempre de um vermelho. Está o Belete que vale pode... O Belete, que o pessoal vai ver jogando com a camisa 10 no meio campo, ele foi campeão mundial com o Brasil, né, na Copa de 2002 como reserva da lateral. Depois jogou alguns anos no Barcelona, fez gol de Champions League pelo Barcelona, final de Champions. Mas o Belete era um bom jogador, né? O pessoal às vezes tenta desmerecer ele, mas ele era um bom jogador, tanto que jogava no meio campo aí. Se eu não me engano, o Belete jogou no Cruzeiro antes, e aí depois ele foi para o São Paulo, numa troca aí que foi até o Serginho para o São Paulo também, o Serginho lateral esquerdo depois foi para o Milan, e ele jogou, acho que emprestado para o Atlético Mineiro esse campeonato, numa troca com o São Paulo, e depois ele retorna para o São Paulo e joga mais alguns anos no São Paulo aí. Ele estava emprestado ao Atlético. Nossa, informação curiosa e importante aí para adicionar. E realmente ele era muito bom jogador mesmo. Ele jogava no meio de campo. Eu ainda não... Aqui me parece que ele está fazendo função realmente de meio ofensivo, mas eu lembro dele jogando no meio mais como volante também, né? Ele chegou a jogar também, né? Como lateral, mas pelos lances aqui, ele tá usando a 10, mas parece que ele tá jogando mais adiantado como volante mesmo. Que foi desviada, voltando de forma excepcional. Um chute pro gol, a bola pega no Caçapa. Nossa, ele voltou. Fez a defesa. Tem bola na área. Quem é que sobe, toque de cabeça, Veloso, outra vez no centro do gol, depois que o Edu cabeceou. Vai sair o Marcelinho. Ricardinho na entrada da área, chega Marcos Senna. Ricardinho tenta, fez a finta, trabalha para Marcos Senna, bateu pro gol, Veloso, cai de novo. Marcos Senna, né? Que final de campeonato. O Ricardinho é um jogador enjoado de marcar, né? Que a bola parece que espaço, escapa do pé dele. Sai do Ricardinho, o Lincoln vem em cima dele.
João Carlos tenta o toque de cabeça. Guilherme domina. Tocou para trás, a bola batida. Sai à direita do gol do Dida. 44, tem que patar de precisar. O Guilherme ajeitou, a bola passou. A Dida estava olhando. Ele prendeu. Botou na frente. Ainda tem a chance. Dinei está pedindo cruzamento. A bola tocando para trás. Caçapa salvou. Insiste Edson. Caçapa salvou o time do Atlético. Olha o Oswaldo desesperado, o Atlético abriu espaço pela direita. Lá vem cruzamento, vem bola para a área. Quem é que sobe? Subiu de cabeça. Índio meteu pela linha de fundo. O Veloso vai para o ataque. O Índio subiu, meteu a cabeça, cedeu o escanteio. O Atlético vai para a cobrança, o Veloso foi até a metade do campo. Ficou marcando o Edilson. Ele queria ir para o ataque, ele está pedindo para alguém vir marcar. Edilson tem poder ir para lá. Ficou ele no meio campo, olha o cruzamento. Dinei ajudando a defesa. Ele e o Hernani. 47. Dinei no arco, Hernani tenta. Ricardinho vem. Bruno botou na frente. Chega Rincon, bola batida para o Goldido. Olhou, ela passou, foi pela linha de fundo. Caralho, o jogo acaba não, Juizão. Toca de lado, Edu domina. O juiz que queria jogo até 48, 47, 50. Vai parando pelo meio, Simon. Vai erguer o braço, olhou para o cronômetro. Vai terminar, acabou. Porra, esse jogo foi legal de rever. Foi. O Corinthians conquista o seu bicampeonato. Ele que foi campeão em 90. Agora 98 e 99, debaixo de chuva. Faz a festa o time do Corinthians. É o bi, na verdade, consecutivo, né? Porque já era o terceiro brasileiro do Corinthians. O terceiro em uma década, né? Foi 90, 98, 99. E finalmente o torcedor do Corinthians grita nas arquibancadas, grita que é campeão. Uma final à altura do futebol brasileiro e de suas tradições, dois grandes times. Parabéns ao Atlético pela força como chegou. E ao Corinthians acima de tudo, pela conquista do bicampeonato. Faça a festa, torcedor corintiano, seu time é bicampeão brasileiro e conquista o terceiro título dos anos 90. Antigamente tinha as leaders, né? Hoje em dia não era muito comum, não. Festa que vai ganhar nas ruas de São Paulo. Aqui os jogadores do Corinthians todos abraçam o goleiro Dida, muito emocionado. O Dida agachou no chão, chorou muito quando acabou a partida. Agora todos comemoram com ele. O Dida que Dida chorando. Vice-campeão brasileiro. Mostrou ou o cara falou? O cara falou. Olha a defesa dele. Eu não lembrava que tinha feito tanta defesa assim, não. O técnico, Oswaldo de Oliveira, abraçado ao Marcelinho, os dois chorando, bastante emocionados. Mas o Dida tem um contexto que tu aí, né? Tinha vice-campeonato com o Cruzeiro. Ele tinha sido com o Vitória também, vice-campeão. Era que ano? Foi em 93 com o Palmeiras. Desabafo do Luizão. Um momento que tem que ser só de alegria. Tem que ser só de felicidade, de festejo. Aí o troféu já foi entregue. Em meio ali uma confusão. Todos querem chegar. E cara, do terceiro título. Quando terminar aí, a gente assistindo essa final aí, o Luizão foi extremamente importante nos dois primeiros jogos, principalmente no segundo, e o Dida no terceiro fechou o gol, né? Resolveu. E vale lembrar que o Corinthians final aí é só lance do terceiro jogo dele, né? 3 defesas dificílima, importantíssima. E vale lembrar que o Corinthians, apesar de ser o atual campeão brasileiro, esses dois caras, eles não estavam no Brasileiro de 98. Inclusive, o Dida era goleiro do Cruzeiro, que perdeu a final pro Corinthians. Eles chegaram na metade do ano, né? O Dida e o Luizão. Inclusive, a estreia do Luizão foi no Campeonato Brasileiro contra o Gama e ele faz 4 gols logo na estreia, né? Já dando as cartas aí, mostrando o que viria a ser o Luizão no Corinthians. Cara, o centroavante antigamente era de um nível altíssimo, né? Você vê aí 2 centroavantes, o Guilherme e o Luizão, cada um anotou 3 gols, né, no decorrer dos 3 jogos aí, e eles facilmente seriam titular, se não dizer em todos os times da Série A de hoje em dia, na grande maioria deles, eles seriam com sobra titulares. E são jogadores que você pega o biotipo, não são caras muito altos, não são caras fortes, não são caras rápidos, é tudo na base da técnica, né, de finalização, sabendo cabecear bem, e muito da colocação também, né, muito sempre bem posicionado.
Os dois muito similares, assim, né? No jeito de jogar, na qualidade de cabeça, né? Decidir um lance em um toque só, muito bom. Apesar que eu tenho um pouquinho de birra do Guilherme daquela final lá contra o Santos, porque ele fez o nome do Fábio Costa lá, perdeu gol pra caramba aquela final lá. Mas tá valendo. Fica aí, talvez, ou você só quer fazer react de jogo bom? Talvez fique aí um react de jogo ruim pra gente assistir. Não, eu já assisti algumas derrotas, acho até legal também, né? Nem só de vitória se faz, claro, né? Tem muito jogo aí. Aproveitando, se vocês tiverem mais sugestão de react aí de jogos antigos pra gente assistir, pode deixar aí nos comentários, que a gente estuda aí e vê qual o jogo mais interessante para trazer para vocês. Foi mais um bom react aí. E mais uma vez, obrigado, Lucas, pela companhia. Valeu, André. Valeu, pessoal aí. Espero que vocês gostem. E é um quadro legal de se fazer também. A gente vai trazer mais coisas aí para vocês. É isso aí. Boa noite a todos aí. Dá aquela curtida marota, se inscreva no canal e vai, Corinthians. Vai, Corinthians.